Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com a religião. Olá, eu sou a Chu, do canal Chu Compartilha, e neste canal a gente conversa sobre relacionamentos, autoconhecimento e espiritualidade. Se esses temas te interessam e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiz um vídeo e eu perguntei para as pessoas se elas gostariam de entender um pouco melhor sobre a minha história com a religião. E algumas pessoas comentaram no vídeo que gostariam de saber um pouco sobre essa história. E eu tô aqui para contar um pouquinho dessa história. Eu acredito que muitas pessoas possam se identificar com essa minha história. E a proposta aqui é a gente trocar experiências, a proposta aqui é a gente falar sobre as nossas dores, a gente conseguir se compreender um ao outro, dar apoio um ao outro. Eu comecei a minha história bem lá na infância, né? Então eu fui criada na religião evangélica e era bem rígido mesmo, assim. Eu não podia nem usar calça, eu só podia usar saia, então eu frequentava a igreja finais de semana. E eu não podia assistir televisão, por exemplo, então eu ia para casa da minha tia Dinda, escondido, e aí eu ficava dançando lambada, dançava Xuxa, tudo escondido, ninguém sabia. E, bem, eu lembro que eu não podia comer coisas simples, assim, comer doce de Cosme e Damião, participar de uma festa de junina, gente. Até hoje eu sou louca para participar de uma festa julina e todo ano eu peço para minha família para a gente fazer e eu quero ser a noiva. Não participava, não podia, porque era pecado, segundo os olhos da minha família. Eu não culpo a minha família por ter tido esse tipo de criação, mesmo porque eu tive uma ótima criação. Eu fui criada dentro de princípios muito bacanas, dentro de honestidade, de caráter, do perdão e etc. Eu sou super grata pela criação que eu tive, mas eles fizeram o melhor que eles puderam. Eles deram uma educação de acordo com o que eles acreditam que é o certo. Acompanhado dessas histórias que são até engraçadas de contar, veio a adolescência, né? Então, na adolescência, muito cedinho, eu já saí da igreja, porque não tinha nenhuma obrigação por parte da minha família de continuar. E eu saí e eu fui viver o mundo, né? Então saí de casa muito cedo e eu fiquei durante todo o período da minha juventude vivendo sob o jugo desta religião. Tudo no mundo era pecado. Então eu não podia fazer nada do que os jovens normais faziam porque eu me autocondenava. Eu achava que tudo aquilo que eu fazia era pecado. Fui uma jovem normal, que curtia balada, que bebia, namorava e tudo mais. E só que eu sempre me senti culpada. Eu sempre achei durante toda a minha juventude que se Jesus viesse, que era dessa forma que eu acreditava, eu estava condenada. Eu ia com certeza para o inferno, porque eu não seguia aqueles preceitos que eu havia aprendido desde pequena. Era muito ruim, porque eu já cheguei a ficar morrendo de medo, assim, de Jesus vir naquele dia e eu ir para o inferno, assim, era uma coisa horrível. Tudo que eu fazia com muita culpa. Então, sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre me diverti muito, sempre gostei muito de sair, curtir, mas ao mesmo tempo eu ficava com aquele pesar, eu ficava com aquele sentimento de culpa, sabe? Eu ficava sempre com a cabeça na minha condenação. Eu ficava com a cabeça nas coisas que eu fazia, que tudo para mim era pecado. E eu não me achava digna. Eu me achava um lixo de mulher. Eu me olhava e eu achava que eu era só pecado, pecadora. Então eu não me valorizava. Quando foi mais ou menos com 27, 28, 29 anos, eu passei por uma fase muito difícil da minha vida. Eu acreditava piamente que era por conta da religião, porque eu estava vivendo no pecado, porque eu era uma pessoa que merecia tudo aquilo e que Deus estava fazendo aquilo comigo para Ele me trazer para Ele. Porque esse é o discurso que a gente ouve na igreja. É o discurso de que se você não vem pelo amor, você vem pela dor.
Acho que vocês já ouviram isso, né? Eu achava que Deus estava me chamando e Ele estava me chamando através da dor, porque através do amor eu não o ouvia. E eu fui. Eu fui para a igreja com 29 anos e eu parei de tudo. Eu lembro que eu tinha, já logo bem no comecinho da minha adolescência, alguns amigos me colocaram um apelido de Xuxa. E a Xuxa sempre foi uma coisa demoníaca, né? Na igreja onde eu fui criada, no meio das pessoas onde eu fui criada. O que que acontece? Eu não podia mais ser chamada de Xuxa. Então eu pedi para os meus amigos me pararem de chamar de Xuxa. Eu parei de ver os meus amigos, porque a maioria deles curtiam, continuavam curtindo essa balada e seguindo a vida, e eu queria parar com tudo aquilo porque eu achava que tudo aquilo era pecado e eu queria viver de uma forma sem pecado. Foi uma fase espiritual muito boa, porque eu me conectei muito com Deus, com a espiritualidade. Para além da religião, eu consegui me conectar com essa espiritualidade. E através dessa fase que eu passei, eu consegui, por exemplo, parar de fumar. Eu fui fumante de cigarro durante 15 anos. E eu queria muito me batizar na igreja e não era liberado, né, batizar fumando, pelo menos onde eu congreguei. Então eu precisava seguir as regras dali, e aí eu parei imediatamente de fumar. E eu nunca mais voltei. Então isso foi muito bom. Ao mesmo tempo, eu parei de ter vida social, eu só tinha vida social com as pessoas da igreja e as pessoas da igreja não falavam a mesma língua que eu. Eu me senti muito solitária. Então passei algum tempo assim, aos finais de semana, tinha finais de semana que eu passava dentro do quarto, trancada, morrendo de solidão, morrendo de depressão, porque eu sentia a falta das pessoas. Eu sentia a falta de namorar, eu fiquei 1 ano sem namorar, porque eu queria namorar só com quem eu fosse casar, então eu precisava me limpar de todo aquele pecado. Tudo isso era horrível, sabe? Eu dobrava o meu joelho para orar e eu me sentia muito suja. E aí eu pedia para Deus me perdoar de todos aqueles pecados. Eu pedia para Deus me perdoar de toda aquela fase em que eu era suja, um lixo, pecadora. E eu queria apagar todo o meu passado, porque eu achava que o meu passado era ruim. A minha história não era boa. Eu tinha vergonha de mim. Eu tinha vergonha do meu passado. E, de novo, eu fui só uma jovem que curtiu a vida. Eu entrei para a religião para ser realmente uma religiosa, fervorosa. Então, eu me dediquei. Eu me dediquei muito, muito. Eu li a Bíblia em 1 ano, de Gênesis a Apocalipse. Eu li todos os livros que tinham assim na minha frente, eu comia com farinha, eu ia na escola bíblica dominical e eu questionava muitas pessoas e muito curiosa, eu queria aprender tudo, eu queria saber tudo e eu questionava demais, o tempo todo. Bom, e aí quando eu comecei a adquirir um pouco de conhecimento através das minhas leituras, né? Eu ia para a igreja e eu achava muito estranho algumas coisas assim. Eu achava que aquelas pessoas que estavam no púlpito fazendo o seu sermão, a maioria delas pareciam que só repetia o que o outro dizia, sabe? E depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu achava coisas que não tinham o menor sentido. E eu tinha a impressão de que aquelas pessoas não tinham lido aquele texto. Porque se elas tivessem lido aquele texto, se elas tivessem lido aquele livro, elas não chegariam àquela conclusão. Porque a interpretação era totalmente diferente do livro. Mas eu tive a impressão de que aquelas pessoas ficavam só repetindo e repetindo e repetindo aquelas coisas, sabe? E eu via muita gente machucada dentro da igreja. Eu via muita gente do púlpito apontando o dedo para aquelas pessoas e falando de um Deus inquisidor, de um Deus que condena, de um Deus que estava olhando para tudo que aquela pessoa estava fazendo, que estava castigando aquela pessoa. Eu ouvi muito, muito sermão assim.
Eu cheguei ao ponto de olhar para algumas pessoas dentro da igreja e chorar. Chorar, porque eu não acreditava no que estava sendo falado ali no púlpito. E eu via pessoas chorando quando ouviam aquelas coisas e eu ficava assim, indignada. E eu comecei a questionar, e aí um dia a minha mãe chegou em mim e falou assim, viu, por que você não vai fazer teologia? Você questiona muito, então eu acho que a teologia vai te ajudar. Eu falei, tá aí, eu vou fazer. E eu fiz teologia. E eu fui para a faculdade, e assim, eu fui desconstruída em 4 meses. Tudo que eu acreditava a respeito de Deus simplesmente morreram. Eu comecei a entender que muita coisa que eu acreditava sobre o pecado, o que eu acreditava sobre Deus, o que eu acreditava sobre condenação, sobre julgamento e etc, etc, muitas coisas eram apenas dogmas da religião e que não tinham a ver realmente com o Deus de amor, que é o Deus que faz sentido para mim hoje. Eu saí imediatamente da igreja, depois que eu comecei a estudar teologia, e eu fiquei durante quase 5 anos mais ou menos, em crise. Eu tinha perdido todas as minhas referências de Deus, eu não conseguia mais fazer uma oração. Eu era praticamente uma ateia. E eu não acreditava mais que uma divindade estava perto da gente, ajudando a gente em algum momento. Eu não acreditava ser possível um Deus que é amor, ver tanta gente passar fome, tanta gente corrupta, enfim. Eu não conseguia ver sentido nessas coisas porque o que eu acreditava era num Deus que controlava tudo, um Deus que estava à frente de tudo. Mas essa leitura, ela tem uma outra perspectiva, mas eu enxergava com a lente da condenação, com a lente do julgamento. Enfim, eu não conseguia mais acreditar nesse Deus. E eu não tinha como acreditar em outro Deus porque eu nunca conheci outro Deus. E eu fiquei durante esses 5 anos, mais ou menos, sem fazer uma oração. Eu fiquei durante esses 5 anos simplesmente vivendo as outras dimensões da minha vida, mas sem chegar perto da religião. Foi aí que eu ganhei um livro de uma amiga, que eu já falei sobre esse livro aqui. É um livro que fala sobre lei da atração, que é o The Secret. Mas esse livro ele fala também sobre energias, ele fala sobre bons sentimentos. E aquilo, por alguma razão, me tocou. E foi quando eu despertei, como dizem os espiritualistas. E quando eu meditei pela primeira vez, e quando eu fiz a minha primeira oração, que eu nem conseguia falar a palavra Deus, eu fazia questão de falar outras palavras como universo, ar, natureza, porque Deus para mim ainda estava impregnado muito da religião. Aquele Deus inquisidor, aquele Deus vingativo, aquele Deus que para mim não representa o Deus de amor. Então eu precisava tirar esse Deus daquela caixinha e a minha mente precisava me libertar desse Deus. Então eu não conseguia sequer falar a palavra Deus. Eu tinha bastante dificuldade, mas eu comecei a me desprender e comecei a limpar essas memórias através de orações, através da meditação, através do Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana que eu gosto muito de trabalhar. Eu vou gravar um vídeo a respeito do Ho'oponopono também. E isso me ajudou muito a conseguir me desprender desse Deus, que era esse Deus da igreja evangélica, de algumas linhas da igreja evangélica. Eu conheço alguns pastores que eles têm uma visão muito atualizada a respeito do evangelho, eles conseguem dialogar com o século XXI, eles conseguem dialogar com a atualidade, ressignificar certos ritos, certos dogmas e colocar a espiritualidade na frente da religião. Mas ainda assim, muitos evangélicos ainda têm uma visão muito fundamentalista a respeito de Deus, a respeito da religião,
E eu sinto que isso acaba travando, sim, as pessoas de conseguirem ultrapassar a religião e conseguirem viver a sua espiritualidade, porque a religião, em alguns momentos, ela pode te prender se você não colocar a espiritualidade na frente. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra, eu também vou falar sobre isso. E eu consegui me espiritualizar novamente, sem um viés religioso. Hoje eu consigo viver a minha espiritualidade, conseguir perceber Deus em todas as coisas, eu consigo perceber o universo agindo em tudo, eu consigo perceber o cuidado e o amor divino em mim, no outro, através da espiritualidade. Foi muito difícil para mim passar por essa fase, porque eu tinha raiva da religião, muita raiva. Além de ter esses motivos, eu tinha outros motivos também, e que são motivos assim que por muito tempo na minha vida me magoaram demais, me feriram demais, porque eu me vi afastada de pessoas que eu amo muito, pessoas que eu adoro, assim, que são pessoas muito próximas a mim, por causa da religião, porque essas pessoas elas não falam mais a minha língua. Pessoas que eu ainda sinto falta, tentando gravar. E é muito ruim porque cacete. Porque eu acredito que a proposta do amor é juntar. A proposta do amor é unir, independente das diferenças que a gente tenha, e não separar. Eu acho que a religião, ela poderia seguir mais essa proposta. É o projeto inicial da religião, unir e não separar. Mas o homem, ele vai tomando outros caminhos, nós vamos tomando outros caminhos, né? E até hoje eu não tenho contato com algumas pessoas que eu gostaria muito de ter, de conviver, que eu amo, mas eu não consigo conviver mais, porque existe um olhar de algumas pessoas para nós que não somos da religião daquela pessoa, que é um olhar condenatório. Então, tudo que você fala, a pessoa te critica, cara. Tudo que você fala, a pessoa te condena, sabe? E aí ela quer te dar um puta sermão e você não consegue ficar perto de pessoas assim, e elas também não conseguem ficar perto de você, porque você tem hábitos diferentes do delas. E assim, eu sei que elas estão fazendo aquilo por amor, né? Porque elas acreditam sim que aquilo é o melhor a fazer. Porque eu fui assim. Eu agia dessa forma com as pessoas que eu amava. Eu, toda vez que eu encontrava uma meia dúzia de amigos durante o meu período da igreja, em que eu fiquei na igreja, eu queria converter essas pessoas à minha religião. E quantas pessoas a gente não conhece assim? E aí o que acontece? A gente acaba se afastando das pessoas, porque a gente não consegue respeitar as pessoas do jeito que elas são. E as pessoas também não conseguem suportar uma pessoa que fica o tempo todo tentando te converter à religião dela. E é isso que acontece. Bem, hoje eu consigo conversar melhor com o religioso. Antes eu não conseguia, mas hoje eu consigo respeitar a maneira como aquela pessoa vive. E por que eu respeito? Porque eu acho que cada um faz o melhor para si. Hoje eu tenho consciência que cada um tem a sua história, cada um tem o seu projeto de vida, cada um tem o seu caminho a trilhar. E eu tive o meu, eu tive a minha história com a religião, eu tive um momento que eu rompi com a religião, eu tive um momento em que eu me revoltei com a religião, mas hoje eu não tenho nenhuma mágoa, hoje eu consigo ver todos os benefícios que a religião me trouxe.
E eu tenho limpado cada vez mais esse processo que foi muito doloroso na minha vida. Hoje eu me aceito, hoje eu aceito toda a minha história, hoje eu aceito quem eu fui, hoje eu aceito cada parte de mim, cada momento de mim. Hoje eu amo tudo que eu sou, eu amo toda a minha história e tá tudo bem. Todos os momentos em que eu não me fiz bem, todos os momentos em que eu não consegui me amar. Hoje eu sei que eu fiz o melhor por mim e eu me perdoo. Eu me compreendo. Hoje eu pego tudo aquilo em que eu joguei no lixo a respeito de mim mesma, todos aqueles momentos em que eu achava que eu era pecaminosa, que eu era um lixo e que eu peguei aquele montinho daquela vida lá e joguei no lixo, eu fui lá, peguei de novo do lixo, falei: vem aqui, bebezinha, vem aqui, meu amor, eu te amo e você nunca foi um lixo, meu amor, nunca. Vem aqui, essa é tua história, essa é tua vida. Vem aqui esses caquinhos que eu vou colar um por um. Não vai ficar nenhuma parte de mim sem o meu amor. Não vai ficar nenhuma lembrança de mim sem o meu perdão, sem a minha compreensão. Hoje eu sou feliz pela minha história. Hoje eu sou feliz por ser quem eu sou. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não importa se vocês, assim como eu, foram machucados pela religião, não importa o quanto você foi machucado. Eu li um livro uma vez chamado Feridos em Nome de Deus. Eu tenho esse livro, eu vou colocar depois aqui na descrição para vocês. É um livro que conta histórias reais. Foi uma jornalista que escreveu esse livro, eu não me lembro agora o nome dela. E ela conta muitas histórias sobre pessoas que foram feridas. Então, eu sei sim que tem muitas pessoas que foram feridas em nome da religião, que se negaram em nome da religião, que viveram uma outra vida que não é sua, que perderam a sua essência, que foram amargurados por conta desses ritos, desses dogmas. E não é a religião em si, não é a proposta da religião em si que magoa as pessoas. Veja, o ensinamento, por exemplo, da igreja evangélica, do cristianismo, é um ensinamento poderoso, maravilhoso. A mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem maravilhosa. O problema é quando o ser humano, quando uma pessoa que não está com o foco na luz, mas está com o foco na sombra, pega aquilo para manipular as pessoas. E aí sim a gente começa a ser machucado pela religião e por qualquer outra coisa que as pessoas usem para ferir o outro, para manipular o outro, para exercer poder em cima do outro, para ganhar vantagem em cima do outro. Então, se você, assim como eu, passou por esse momento, saiba que você pode viver a sua espiritualidade mesmo sem a religião. E que não é a religião em si. A gente precisa tentar separar isso e não é fácil, mas a gente consegue. A gente consegue separar, porque as religiões, elas não vêm para ferir as pessoas, elas vêm para trazer um sentido para a nossa vida, elas vêm para trazer uma esperança, elas vêm para unir as pessoas. Infelizmente, algumas coisas acontecem e é um processo. As religiões também estão em evolução, ou algumas também acabam quando elas não evoluem. Mas o importante é a gente acreditar que acima de tudo isso existe um amor que está dentro de mim, um amor que está dentro de você e de toda a humanidade. E esse amor, ele vai para além da religião. Esse amor, ele vai para além desses dogmas, ele vai para além desses ritos. Então, se você não consegue se encaixar em uma religião, não deixe de viver a sua espiritualidade, não deixe de se conectar com a sua alma, com o seu amor, com esse amor divino por conta da religião. Se desprenda disso, se liberte disso, porque o universo, Deus, ou da maneira como você quiser chamá-lo, ele está dentro de nós. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a minha história, um pouco da minha história com a religião. Eu falei sobre isso, eu tenho certeza que é porque algumas pessoas se conectam com essa mensagem e de alguma forma essa mensagem vai chegar no coração de quem tem que chegar. Eu espero que essa mensagem ela traga luz e esperança
para a vida de cada um que estiver ouvindo. E se você se identificou, se você tem alguma história da sua vida com a religião, compartilhe aqui com a gente. Compartilha também a sua história feliz com a religião. Porque se você tiver uma história feliz, isso é muito, muito, muito bom também, uma história de transformação. Então deixa aqui o seu like, compartilha com as pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas com essa mensagem. Eu agradeço de coração você ter ficado até aqui comigo e até o próximo vídeo. Um grande beijo, muita luz, muita bênção para a nossa vida.